Olá, espero que todos estejam bem. Bem-vindo ao canal Princípio Org BR. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Os sábios do Oriente, guiados por uma estrela, procuram adorar o Rei dos Judeus. Até as estrelas, até os astros e a criação testemunham que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias que veio salvar o mundo. Quero ler com você Mateus capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, a visita dos magos ou sábios. Diz assim o texto: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque a ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também o vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com uma grande alegria. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. O Novo Testamento menciona vários homens com o nome Herodes, e às vezes temos dificuldade de saber de quem a Bíblia está falando. No caso de Mateus capítulo 2, a história chama esse Herodes de O Grande. Ele é pai de outros 3 Herodes que são citados na Bíblia. Ele é pai de Herodes Arquelau, ele é pai de Herodes Filipe e ele é pai de Herodes Antipas. Esse Herodes de Mateus capítulo 2, ele é correspondente ao Herodes o Grande, que ele é o responsável pelo massacre infantil registrado nesse mesmo capítulo, e ele também é conhecido por ter reconstruído o templo na época de Jesus. Muito bem, nós temos também um outro Herodes, que é o Arquelau, que ele é citado em Mateus capítulo 2, versículo 22, que diz: reinou por pouco tempo no lugar do grande. Então, Herodes Arquelau, ele reinou por um pouco de tempo, um período curto, substituindo Herodes o Grande, seu pai, tá? Nós também temos em Lucas capítulo 3, versículo 1, o Herodes Filipe, que a Bíblia menciona que ele era tetrarca Itureia, Traconites e outros territórios adicionais. Então ele governava essas regiões na época de Jesus, tá bom? E talvez o Herodes mais conhecido do Novo Testamento seja o Antipas. Ele era o filho mais novo do Herodes o Grande. Ele governava sobre a Galiléia e a Pérea nos tempos de Jesus. Esse Herodes Antipas é aquele que aprisionou e executou João Batista. Também foi ele, se você ler os evangelhos, vai ver Pilatos enviando Jesus para Herodes
para ser julgado. Está em Lucas capítulo 23. Esse Herodes não é o mesmo do Herodes o Grande, porque ali ele já estava morto. Aqui é o Herodes, filho de Herodes o Grande, o Herodes Antipas, tá? Então é uma outra pessoa, é um outro personagem. Para que a gente possa ampliar um pouquinho também, aproveitar esse momento, a Bíblia também menciona Agripa I. Esse Agripa I, que também é chamado como Herodes, ele está em Atos capítulo 12, aquele que mandou matar Tiago e mandou prender Pedro. Leia lá Atos capítulo 12, você vai ver um outro Herodes. Esse era neto de Herodes o Grande, tudo bem? Um versículo conhecido que está lá em Atos 12, a voz de um Deus e não de homem. As pessoas falam isso, e ele expiou comido de bichos. Então não é o Herodes o Grande nem o Antipas, é um Herodes que a história chama de Agripa I, tá bom? Nós ainda tem, por último, o Agripa II. Tem aquele texto também conhecido que diz assim: persuadi-lo a ser cristão. Está em Atos capítulo 25 e 26, tá? Ele era filho do Agripa I e ele estava em um depoimento de Paulo. Então, nós vemos nas Escrituras vários Herodes, e é importante nós identificarmos de que personagem nós estamos falando, tá bom? Aqui neste caso é Herodes o Grande. Em um primeiro momento, pode soar estranho Deus estar orientando magos para ir até Jesus, porque a palavra magos no português ela está relacionada com magia, com feitiçaria, com bruxaria, e essas são práticas que Deus, por toda a Bíblia, proíbe os seus seguidores, os seus filhos, de praticarem isso. Então, por que Deus está orientando magos para ir até Jesus a adorar? Apesar de em Atos capítulo 13, versículo 6, essa palavra que ela é utilizada ali também nesse texto, ali significa mago realmente de magia. Agora, nesse contexto de Mateus capítulo 2, ela seria melhor traduzido como homens nobres de uma religião oriental. Então, uma tradução talvez um pouco melhor do que magos seria sábios. Então, são homens sábios de uma religião oriental que receberam este aviso, esta instrução, essa orientação de Deus para vir adorar o rei dos judeus, tá bom? Então, não, Deus não está orientando magos, Ele está orientando homens sábios para vir adorar o rei dos judeus, tá bom? É importante citar também a respeito do que nós podemos chamar da lenda dos 3 reis magos, né? Como nós lemos no texto aqui, a Bíblia não cita que são 3 sábios ou 3 magos. Em segundo lugar, a Bíblia não cita que eles eram reis. E em terceiro lugar, a Bíblia também não cita os seus nomes. A lenda diz que eles se chamavam Gaspar, Melquior e Baltazar, né? Então, os 3 reis magos é uma lenda, tudo bem? Além disso, nós não podemos confundir a história que está em Lucas capítulo 2, que conta de pastores que receberam uma mensagem de anjos, uma visão de anjos, dizendo para ir visitar Jesus à noite. Nós não podemos confundir esse relato de Lucas 2, desses pastores, com esse relato de Mateus 2, aonde aqui os sábios ou magos estão indo visitar o rei dos judeus, tá certo? O Beacon colocou um comentário aqui que eu acho interessante eu citar. Ele diz assim: o menino tinha provavelmente 1 ano de idade e a família havia fixado residência em Belém. As imagens que mostram os magos ajoelhados diante de uma manjedoura, portanto, não são exatas de acordo com as Escrituras. Então, nós não podemos confundir aquele relato de Lucas 2, onde pastores
vão visitar o recém-nascido. Então ali Jesus ele era recém-nascido. Aqui nesse relato de Mateus 2, Jesus muito provavelmente já tinha 1 aninho de idade, tá bom? Esses são alguns pontos relevantes para que a gente possa ter uma compreensão melhor do texto. Um ponto importante desse relato de Mateus são os presentes que esses sábios estão dando para o menino Jesus. Eles dão ouro, incenso e mirra. E nesses 3 presentes nós vemos aqui um símbolo. A Bíblia está transmitindo uma mensagem por meio desses 3 presentes. O ouro indica que o presenteado é um rei. O incenso é um produto que está relacionado com o sacerdote. Jesus é rei e também sacerdote. E a mirra era um produto utilizado para embalsamar uma pessoa, um corpo, após a morte. Então, isso também nos remete à morte do Senhor Jesus. Rei, sacerdote e que vai ter uma ocasião especial na morte, tá certo? Muito bem. Agora, quando nós tentamos avaliar qual é o propósito desse texto, por que Mateus escreveu esse relato, nós temos algumas coisas que são evidentes, como no início do texto mencionando que Jesus nasceria, o Messias verdadeiro nasceria de Belém, e assim ele está cumprindo uma profecia do Antigo Testamento. Ele também cita a questão da vida de Jesus ser um acontecimento verídico, faz parte da história de Israel, tá certo? Ele estava relacionado com o rei Herodes, então ele vincula o nascimento de Jesus com um acontecimento histórico e verídico, tá certo? Para mostrar que o nascimento de Jesus não é um conto, mas é algo realmente verídico, mas também nos transmite uma mensagem de comparação de como uma religião pagã, vamos dizer assim, esses sábios de uma religião oriental pagã, guiados por uma estrela, tá certo? Se alegram e vêm adorar o rei dos judeus. E paralelo a isso, Mateus está comparando com a atitude dos próprios judeus, que não estão sendo guiados por uma estrela, mas pela própria Escritura. Então, a estrela é algo superficial comparado com as Escrituras e a própria palavra de Deus. Os judeus tinham a palavra de Deus, mas nem se alegraram, nem buscaram a verdade e muito menos adoraram o Senhor Jesus. Então, um dos propósitos claros aqui nesse texto é esse paralelo entre religiosos pagãos e o povo judeu que não creram que Jesus era o verdadeiro Messias, tá certo? Então esse é um paralelo importante do propósito de Mateus ao escrever esse texto. Muito bem, os magos tinham a estrela para guiar ele. E nós lemos o texto e fazemos essa pergunta: por que eles foram até Herodes e o seu governo perguntar onde está o rei dos judeus, sendo que a estrela estava guiando eles até o local exato onde estava Jesus? E nós aqui podemos extrair uma aplicação prática para a nossa vida, porque muitas das vezes nós escolhemos e optamos ouvir orientações humanas e não orientações que nós recebemos por meio da palavra e por meio da oração, por meio do Espírito Santo que nos instrui em alguma coisa. Nós acabamos ouvindo orientações e instruções humanas e trazendo para a nossa vida desastres. Neste caso, essa ação dos sábios irem buscar informações para Herodes ocasionou um massacre infantil. Então fica a pergunta: será se eles tivessem apenas seguido a orientação divina,
esse massacre infantil seria evitado? É uma pergunta a se fazer. Minha opinião pessoal, sim, ele seria evitado, porque Herodes nem saberia dessa busca pelo rei dos judeus. Então, a aplicação prática: seja orientado pela palavra de Deus, seja orientado pela oração, seja orientado pelo Espírito Santo, que são orientações mais sábias, mais precisas do que orientações de amigos, de parentes, orientações humanas, tá bom? Se Deus mandou você fazer uma coisa, corre para obedecer, crendo e confiando. Muito bem. As Escrituras, os anjos, os apóstolos, e dentre esses apóstolos, um perseguidor de Jesus Cristo, que depois se torna perseguido, o apóstolo Paulo, né? Eles testemunham que Jesus é o verdadeiro Messias. A Bíblia também menciona 500 testemunhas que viram Jesus ressuscitado. Todas essas pessoas mencionam que Jesus é o verdadeiro Messias, o Salvador do mundo. Israel não creu. E você, acredita que Jesus é o verdadeiro Messias? Eu oro para que você venha crer nisso, para que a sua vida seja, se ainda não for, que a sua vida seja transformada, porque Jesus, ele transforma de dentro para fora, ele transforma corações. Essa é a maneira com que o reino de Deus é estabelecido na terra, quando Jesus entra nos corações, individualmente nos corações, e transforma, causa transformação pela habitação do Espírito Santo. Creia que Jesus é o Salvador do mundo e que ele veio para salvar os homens do seu pecado. Fique com Deus.